Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é bem amplo, né, e que é um diálogo da sociologia com outros campos do conhecimento. Muito importante, inclusive, para quem é da área que nós chamamos de área técnica, né? O pessoal também das áreas das ciências exatas, né, das ciências da natureza, que é o tema da ciência, tecnologia e sociedade, a famosa CTS. Quando a gente fala de ciência, tecnologia e sociedade, a gente precisa entender a relação entre isso, né? Primeiro, a gente precisa pensar que tecnologia, né, é muito mais do que simplesmente um aparato, né? Um aparato tecnológico, como o computador, celular, né, uma máquina, né? Tecnologia é mais do que isso. Tecnologia é a, a, a forma de interferir na natureza, de transformar a natureza de forma racional, de forma consciente, em busca de um objetivo específico, tá certo? Então, é tecnologia, o martelinho lá inventado pelo cara das cavernas, né, que amarrou um pedaço de madeira numa pedra e transformou aquilo num, num martelo. Isso é tecnologia também, né? Da mesma forma que é o celular, o computador, o aparelho de ultrassom, tudo isso é tecnologia. Ou seja, é toda essa transformação e esse domínio do ser humano sobre a natureza, tá certo? Quando a gente fala de ciência, tecnologia e sociedade, a gente está pensando, né, sociologicamente, mas também filosoficamente, como que as sociedades constroem a ciência e as suas tecnologias, pensando nesse conceito bem amplo de tecnologia, certo? Ou, né, a gente pode pensar também como que as ciências e as tecnologias criadas pela sociedade interferem no funcionamento dessa própria sociedade. Então, essa grande discussão de ciência, tecnologia e sociedade é pensar como que a sociedade organiza, né, e desenvolve a sua ciência, a sua tecnologia, e como que o desenvolvimento dessa ciência e dessa tecnologia interfere ou nos ajuda a compreender a totalidade da sociedade. Por isso que é um tema muito importante para a sociologia, embora seja um tema que muitas vezes pareça muito mais ligado a esse campo da técnica, né, das ciências exatas. Mas o sociólogo que está preocupado em compreender a totalidade do funcionamento da sociedade precisa entender como que a sociedade organiza o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e como que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia interfere ou nos informa sobre o desenvolvimento da sociedade, tá certo? É, de uma forma geral, né, de uma forma mais resumida, vamos dizer assim, ciência, tecnologia e sociedade é pensar a construção social da ciência e da tecnologia. Ou seja, ciência e tecnologia não vêm do nada, não são obras do acaso, né? E elas não se desenvolvem da mesma forma em todos os contextos, em todos os momentos históricos, né? Em todas as situações econômicas, sociais, políticas, né? Há desenvolvimento de ciência e tecnologia quando existe uma organização social voltada para isso, pensada para isso, né? Em que o desenvolvimento da ciência e tecnologia é possível, tá certo? A gente não poderia pensar, né, no desenvolvimento da tecnologia 5G, por exemplo, lá no século XVIII, né? Embora todo o material necessário, digo material de matéria-prima, né, dos elementos da natureza necessários para a construção, né, dessa tecnologia 5G, né, eles existem, sempre existiram na natureza. Agora, a sociedade só conseguiu condições sociais para desenvolver a tecnologia 5G agora, no século 21, né? Ou seja, foi preciso uma série de transformações na sociedade para que o desenvolvimento científico e tecnológico fosse possível, tá certo? Outra questão que é muito importante também de se ressaltar quando se fala de ciência, tecnologia e sociedade, ou quando a gente pensa na construção social da ciência e da tecnologia, é pensar que os cientistas, né, a ciência é feita por cientistas, é feita por pesquisadores, é feita por profissionais,
né, indivíduos inseridos nesse processo de desenvolvimento científico e tecnológico. E esses indivíduos não são indivíduos isolados e nem estão alheios ao conjunto da sociedade, né? Cientistas são movidos por suas crenças, por suas visões de mundo, né, por suas ideologias, por seus interesses, né, fazem parte de grupos sociais ou, numa linguagem mais marxista, são vinculados a uma classe social, né, defendem interesses de determinados grupos, né, e isso é compreender o cientista como um ser humano pertencente à totalidade da sociedade, né? O cientista ele não está isolado, ele não está alheio, ele não está pairando sobre a sociedade, ele está inserido na sociedade, ele faz parte da sociedade, inclusive dos conflitos que são inerentes a essa sociedade, né? Eles estão inseridos nessa complexidade da dinâmica social, tá? O cientista não é um alienígena. O cientista é um ser humano que faz parte da sociedade, que faz parte de um grupo social, que faz parte de um conjunto de interesses, né? Que está vinculado a crenças, a valores, a sentimentos, né? A visões de mundo, a ideologias, né? Tudo isso faz parte do fazer científico, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas sociedades. Por isso que a gente pensa ciência e tecnologia como uma construção social, porque ela é feita por indivíduos inseridos nessa lógica, nessa dinâmica complexa da sociedade. Tudo isso para dizer o quê? Que a ciência, ela não é neutra. Embora ela tenha uma aparência e muitas vezes ela seja vendida, né? Ela seja apresentada como um, um, como um elemento neutro da sociedade, ela não é. A ciência, ela faz parte dessa complexidade da sociedade. Por isso que pensar ciência e tecnologia é pensar numa construção social inserida nessa disputa de interesses, nessa disputa entre grupos, entre classes sociais, tá certo? A ciência, de alguma forma, né, por mais que ela se apresente como neutra e por mais que ela busque, né, superar esses conflitos inerentes da sociedade, a ciência ela atende a interesses, né? A gente precisa pensar quem faz ciência, quem financia a ciência, né? Quem produz tecnologia, né? Então, quando a gente olha o desenvolvimento científico-tecnológico, né, da humanidade ao longo dos séculos, né, a gente percebe que a ciência não se desenvolve da mesma forma em todos os lugares. Né? Por quê? Porque em alguns lugares existe um incentivo, existe um interesse específico no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, em outros não. Né? Muitas vezes esse não interesse tem a ver, inclusive, com a dinâmica que se dá entre as regiões, com questão geopolítica, com a questão da dependência, que a gente vai tratar em outros momentos também, tá certo? E aqui, para a gente finalizar, eu gostaria de trazer também uma reflexão de um filósofo que é o uh, Herbert Marcuse. Herbert Marcuse foi um filósofo e sociólogo da escola de Frankfurt, né, junto com Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, né, que é a escola da teoria crítica, que vai olhar criticamente a sociedade, né, lá ainda nos anos 20, 30, né, na Alemanha, vendo a ascensão do nazismo, depois quase todos esses pensadores, né, da escola de Frankfurt precisam sair da Alemanha justamente para fugir do nazismo, vão para outros lugares. O Herbert Marcuse vai para os Estados Unidos, né? E ele pensa criticamente essa racionalidade, né? Essa característica da sociedade burguesa, dessa sociedade capitalista, que é essa racionalidade técnica e tecnológica, tá? E como que ele vai olhar criticamente isso? Ele vai observar que lá no iluminismo, né, naquele movimento filosófico, político, intelectual, né, da saída da Idade Média, entrada na Idade Moderna,
né? Os filósofos iluministas, os pensadores iluministas, viam na tecnologia, na ciência, na técnica, um, um elemento de emancipação humana, né? Ou seja, o uso racional, né? O uso da racionalidade humana e o uso racional da ciência, né? O desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, levaria a humanidade à sua emancipação. Lembrando que os iluministas estão olhando para o período da Idade Média, que é considerado o período das trevas, um período de pouquíssimo desenvolvimento filosófico, tecnológico, científico. Então eles estão olhando para frente e dizendo, ó, é a razão que vai nos libertar desse mundo obscuro, desse mundo medieval, desse mundo obscurantista, né, que tenta explicar tudo com base na religião, com base em fenômenos sobrenaturais, né? A racionalidade vai nos levar a essa emancipação. A razão vai iluminar a humanidade, por isso o iluminismo, certo? E o Herbert Marcuse vai olhar para esse movimento, o iluminismo, né, e vai olhar para o desenvolvimento da razão, para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da tecnologia, né, depois disso. Ou seja, o René Descartes olhou ali, foi muito importante para o desenvolvimento da ciência, né, de estabelecer um método para a ciência. O Francis Bacon, o John Locke, David Hume, né, são grandes filósofos, né, que pensaram a ciência, que pensaram o conhecimento, né, e que foi fundamental para a consolidação da ciência moderna. E aí o Herbert Marcuse vai olhar o que aconteceu depois disso, né? E ele vai perceber que essa razão iluminista, essa racionalidade iluminista, que é uma racionalidade emancipatória, foi se tornando cada vez mais uma racionalidade instrumental. Ou seja, a razão e, consequentemente, a ciência e a tecnologia foram se tornando cada vez mais, conforme a sociedade burguesa ia se consolidando, que a sociedade capitalista ia se consolidando, a razão, a ciência e a tecnologia foram se tornando instrumentos da própria burguesia, que se tornou uma classe dominante, né? E aí essa classe dominante usa a razão, que ela dizia que iria libertar a humanidade, para dominar, para continuar, né, para se perpetuar como classe dominante, para aperfeiçoar os seus mecanismos de exploração. Afinal de contas, a sociedade capitalista funciona à base da exploração do homem pelo homem no processo produtivo. Quando a gente pensa na máquina a vapor, que deu o grande salto tecnológico para a Revolução Industrial, a gente vê uma racionalidade, né, que é científica, uma racionalidade tecnológica, voltada para a maximização dos lucros. Afinal de contas, a máquina a vapor, né, tornava a produção muito mais rápida, muito mais eficiente, produzindo muito mais em menos tempo e precisando de menos gente para operar ali, né, o processo produtivo, né? Então, o que o Herbert Marcuse vai chamar a atenção que ao longo do desenvolvimento da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, aquilo que era o desenvolvimento, o progresso da razão, da ciência e da tecnologia, que poderia libertar a humanidade, foi levando, né, foi se transformando numa racionalidade instrumental, né? Essa racionalidade tecnológica típica da sociedade burguesa, da sociedade capitalista e que dura até os dias de hoje. O Herbert Marcuse estava olhando lá nos anos 40, 50, mas essa racionalidade técnica e tecnológica, ela é presente, né, ainda hoje, né, na sociedade. Ela é uma racionalidade que ela, na verdade, esconde, que ela aliena, que ela obscurece os elementos fundamentais de funcionamento da sociedade capitalista, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas tecnologias de aplicativo, né? O Uber, por exemplo, é uma mão na roda, ele facilita a nossa vida. Maravilha, você vai lá, precisa se locomover, chama o Uber, né? E a tecnologia envolvida em torno desse aplicativo, né, com auxílio, né, por meio da tecnologia da internet, do 5G, enfim,
vai conectar pessoas, né, e fazer esse deslocamento ser possível. No entanto, essa tecnologia, essa racionalidade tecnológica, ela encobre reais processos que ocorrem, né, na dinâmica social. Então, gente, aqui a grande questão que eu gostaria de propor, né, nesse momento, né, de pensar ciência, tecnologia e sociedade, é pensar como a ciência é uma construção social e como na sociedade capitalista a ciência e a tecnologia foram se tornando paulatinamente, né, desde lá do iluminismo, né, até os dias de hoje, passando pela primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e agora na quarta revolução industrial, né, na indústria 4.0, que a gente vai falar num outro vídeo, né, como que esse pensamento científico, esse pensamento tecnológico, ele, ele serve também a interesses. Ele serve a interesses de uma classe que detém o poder econômico, o poder político, o poder, inclusive, de financiar e de fazer o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na nossa sociedade. Afinal de contas, a gente não faz ciência e tecnologia sem financiamento. E a gente precisa pensar quem é que está financiando a ciência e a tecnologia, não só no nosso país, mas em todas as sociedades. É isso, espero que tenham gostado e espero que essa reflexão possa nos ajudar a pensar a ciência nos dias de hoje. Um grande abraço e até a próxima.